Senhoras e senhores, funcionários da Câmara Municipal, ouvintes da Rádio Terra FM, boa tarde. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura bíblica e oração. Boa tarde a todos. Senhor, vós fostes para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nascessem as montanhas e se transformassem em terra o universo, desde os séculos dos séculos vós sois, ó Deus. Vós podes reduzir o homem ao pó, dizendo apenas, regressai, filhos do homem. Palavras do Senhor, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de quórum. Joaquim Alves de Araújo. Presente. Júlio Alves Caixeta. Presente. Lázaro Correia de Andrade. Presente. Luiz Antônio Rodrigues. Presente. Luzimar José Borges. Presente. Márcio Antônio Pereira, presente. Miguel Alves Correia, justificado, por motivo de saúde. Vigílio Correia de Assis. Presente. Wilson Pereira Borges. Presente. Com a graça de Deus, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da sessão legislativa de 2013. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lagamar. Aos 3 dias do mês de setembro de 2013, realizou-se a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lagamar, com a presença de 8 vereadores, conforme a chamada inicial para a verificação de quórum. Logo após a leitura bíblica e oração, o senhor presidente abriu a reunião solicitando ao secretário que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, sendo lida, discutida e aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou ao secretário a leitura então das principais correspondências. O senhor presidente encerrou em primeira parte da reunião, compreendendo a ordem do dia, conforme foi escrita, para fazer o uso da nossa tribuna, foi concedida a palavra à presidente do Sindicato Rural de Lagamar. Ao presidente do Sindicato Rural de Lagamar, o senhor Luiz dos Reis Fonseca, que esclareceu a toda a comunidade de Lagamar e distritos os motivos da não realização da Festa do Fazendeiro 2013, expondo que a festa já é uma tradição em nossa região e esse ano não foi possível acontecer. Esclareceu que, acerca do repasse que seria passado ao Sindicato Rural pela Prefeitura, não houve nenhuma comunicação por parte do Prefeito Municipal de Lagamar, não sendo assim possível fazer esse ano, sem a participação da Prefeitura. Disse ainda que se sente muito triste pela não realização da festa esse ano, e que no ano que vem a festa será realizada junto com todos e com a participação da Prefeitura. O presidente então concedeu também a palavra ao empresário senhor João Matheus da Silva, previamente inscrito, para fazer uso na tribuna, sendo que a sua fala, o mesmo fez várias colocações do que e também o que vem a ser o partido político. O senhor presidente agradeceu o senhor João Matheus pela presença e também pela sua manifestação junto a essa Casa de Leis. Em seguida, o presidente apresentou o projeto de lei 022/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de conceder subvenção social ao Sindicato dos Produtores Rurais de Lagamar, o qual foi encaminhado às comissões competentes para estudo e emissão de parecer. Foi apresentado também o projeto de lei 023/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017, o qual foi encaminhado às comissões competentes para estudo e emissão de parecer. Também foi apresentado o projeto de lei 24/2013 de autoria do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa para o orçamento fiscal do município de Lagamar para o ano de 2014,
o qual foi encaminhado para as comissões competentes para estudo e emissão de parecer. Em seguida, o presidente apresentou o projeto de lei 025/2013, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a negociação coletiva e direito de greve dos servidores públicos municipais do Lagamar e também o afastamento de dirigentes sindicais, o qual foi encaminhado às comissões competentes para estudo e emissão de parecer. O presidente solicitou ao vereador Luzimar José Borges a leitura da indicação 45/2013, que versa sobre a necessidade de providenciar a reforma de ponte no córrego Jacaré, na fazenda de Wender Laixão e José Leão Cacheta Júnior, para discussão e votação em turno único. A indicação foi discutida, votada e aprovada por unanimidade por 7 votos favoráveis. O presidente solicitou então ao vereador Márcio Antônio Pereira que realizasse a leitura da indicação 46/2013, que versa: indica o Executivo Municipal, através do Dr. Cássio Wilmar, a necessidade de providenciar melhorias na rede de água da comunidade de Boa Vista, a qual passou para discussão e votação em turno único. A indicação, então, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade por 7 votos favoráveis. O senhor presidente solicitou, então, ao vereador Márcio Antônio Pereira que realizasse a leitura da indicação 047/2013, que versa sobre a necessidade de retornar ao transporte escolar em nossa cidade, a qual passou para a votação em turno único. A indicação, então, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade por 7 votos favoráveis. O senhor presidente esclareceu acerca da denúncia 01/2013, protocolizada nesta casa no dia 22 do mês de agosto de 2013, pela senhora Uga Nogueira Borges, onde a mesma relata que o prefeito municipal, Dr. Cássio Wilmar, cometeu atos contrários à lei, explicando de forma resumida como funciona o procedimento da CPI e como os vereadores devem trabalhar diante de uma representação popular. Esclarece que, na denúncia realizada pela senhora Uga Nogueira Borges, todos os atos praticados em desacordo legal e que tais atos causaram prejuízo ao nosso município. Pediu aos vereadores atenção no sentido de que a Câmara está votando apenas o recebimento e não a denúncia, e que nenhum dos vereadores ali está julgando os atos do prefeito, e sim o recebimento ou não da denúncia. Que nenhum vereador está ali para caçar o prefeito e que diante dessa denúncia será apurado que houve crime e caso não houver nenhum crime, o caso será arquivado. Esclarece também que em caso de ocorrência de crime, da mesma forma também será apurado e que se houver crime com os responsáveis sejam incriminados e se não houver nada, simplesmente será arquivada a denúncia. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a íntegra da denúncia 01/2013. Após a leitura da denúncia, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da votação do recebimento ou não da denúncia 01/2013, a qual passou para discussão e votação em turno único, tendo sido concedida a palavra ao vereador Virgílio Corrêa de Assis, que manifestou sua posição acerca da denúncia, no sentido que ele pede a compreensão do colega e companheiro, Dr. Cássio, caso a decisão dele seja contrária à vontade do prefeito municipal, mas que ele não pode fugir à responsabilidade, à obrigação como vereador, em estar apurando a referida denúncia. Deixou ainda um pedido aos amigos e povo de Lagamar, que esse momento é delicado e que isso nunca aconteceu em nossa cidade de Lagamar, e que hoje não está sendo votada a cassação do prefeito, e sim o recebimento ou não da denúncia. O vereador manifestou que a autora da denúncia, a senhora Uga, tem feito essa denúncia de forma muito responsável e que ele está votando a favor do recebimento dessa denúncia. O vereador Lázaro disse que irá votar a favor do recebimento da denúncia, pois o povo tem que saber, mediante a apuração, o que está acontecendo e que, se for verdade o que estão dizendo na denúncia, alguém tem que pagar por isso.
O presidente também manifestou sua indignação e disse ainda que também pensa igual à autora da denúncia e que a obrigação dele como fiscalizador e legislador tem que ser apurada a denúncia dentro das 310 páginas e o que for de competência da comissão, se essa for formada, que faça de maneira séria e responsável. Comentou ainda que lamenta pela situação do município de Lagamar. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do recebimento da denúncia, que foi votada em turno único por 7 votos favoráveis. O presidente solicitou a orientação e apoio da assessoria jurídica, porque a gente sabe que no momento especial a gente tem que fazer tudo dentro da legalidade e gostaria de ter aqui o apoio para que qualquer dúvida seja esclarecida e organizada agora. Conforme dispõe o artigo 5º do inciso 2º do Decreto-Lei 201/07, será constituída nessa mesma sessão a comissão processante, a ser composta por 3 vereadores a ser sorteado entre os desimpedidos. Eu gostaria de ler o que está falando no artigo 5º do Decreto-Lei 2001. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a leitura, consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteados entre os desimpedidos, os quais decidirão desde logo o presidente e o relator. Essa palavra, desimpedidos, nós precisamos que se adiantar das possíveis pessoas que estão impedidas de parte da comissão. Eu gostaria de perguntar em público se tem algum vereador que não deseja participar dessa comissão. O vereador Virgílio manifestou que eu não posso participar, não, Luiz. Sou companheiro daqui da Câmara, mas não posso participar. O presidente perguntou se mais algum vereador. O vereador Joaquim Alves de Araújo manifestou nos seguintes termos: boa tarde a todos aqui presentes. Presidente, eu não estou aqui para... Mas se precisar de mim na comissão, eu estou aqui para isso. Então, pode contar comigo no caso de se precisar, e se tiver outro também, eu estou. O presidente disse: Joaquim, devido a outras denúncias que foi protocolizado, vem lá no Ministério Público, lá em Belo Horizonte, que você assinou, nós achamos por bem que também ficaria impedido. Eu agradeço e sei que você teria disponibilidade para estar fazendo parte. Novamente o presidente perguntou: mais algum vereador? Informando que, no caso do vereador Júlio, por ter filho que trabalha e a esposa que também trabalha no Executivo, o senhor também fica impedido. Novamente o presidente perguntou se mais algum vereador deseja fazer parte da comissão processante. Como mais nenhum vereador se manifestou, o presidente manifestou que então será sorteado. Em seguida, o presidente informou que os vereadores que vão participar desse sorteio é o vereador Wilson, o vereador Lázaro, o vereador Zimar e o vereador Márcio. Pelo cargo de presidente da Câmara, eu não posso participar da comissão. Foi solicitado ao servidor Exadas os papéis com o nome dos 4 vereadores que irão participar de todos os presentes. Em seguida, os papéis com os nomes dos 4 participantes do sorteio foram dobrados e colocados em um recipiente de vidro transparente, tendo sido solicitado pelo presidente que o sargento Valdeci retirasse o primeiro papel com o nome do participante que não irá participar da comissão, e os outros 3 ficarão na caixinha e serão os 3 nomes que irão formar a comissão. Após o sorteio, ficou excluído da comissão processante o vereador Lázaro de Corride. A comissão ficou formada pelos vereadores Luzimar, vereador Wilson e vereador Márcio. O presidente, em seguida, solicitou que os 3 vereadores rapidamente realizassem de forma amigável uma eleição para escolher o presidente e também o relator da comissão processante.
o vereador Márcio Antônio Pereira manifestou entre os 3 sorteados que eu gostaria de colocar o meu nome à disposição para ser relator desta comissão. O presidente perguntou aos 2 outros membros da comissão se algum deles se opõe ao pedido do vereador Márcio em ser relator da comissão processante. Tendo sido manifestado pelos 2 outros membros da comissão que nenhum deles possui nenhuma objeção. Em seguida, o presidente solicitou aos outros 2 membros da comissão processante qual seria a forma de escolha do presidente da comissão processante, sendo que por ele, Luiz Mário Russo, foi decidida a escolha do presidente seria realizada mediante sorteio. O presidente solicitou novamente que o sargento Valdeci escolhesse um papel com o nome de um dos 2 vereadores, sendo que o presidente da comissão será escolhido mediante o sorteio na presença de todos. Foi sorteado o vereador Wilson Pereira Borges para ocupar o cargo de presidente. Pelo presidente da Câmara foi dito que a comissão processante ficou composta pelos 3 vereadores, tendo sido escolhido como relator o vereador Márcio Antônio Pereira, como presidente o vereador Wilson Pereira Borges e como membro o vereador Luzimar José Borges. Dando início à terceira parte, com a palavra o vereador que deseja pronunciar sobre assuntos diversos. O senhor presidente determinou que procedesse a chamada final quando foi verificada a presença de 8 vereadores. O senhor presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 17 de nove de 2013, às 15h30. Nada mais havendo a tratar, mandou que lavrasse a presente ata, que será assinada por mim, secretário Márcio Antônio Pereira, pelo presidente Luiz Antônio Rodrigues e demais vereadores. Está em discussão a ata. Não havendo nenhuma retificação da ata, considero aprovada. Antes de encerrarmos a primeira parte da reunião, nós vamos quebrar aqui o protocolo, que o vereador Júlio tem com uma notícia muito boa ali para o nosso município, do deputado Aelton Freitas, é isso, vereador? Isso. Pode fazer a leitura, por favor. Com sua permissão, senhor presidente, acabou de chegar aqui para a nossa Lagamar, da Câmara dos Deputados, do gabinete do Aelton Freitas, um ofício 30/2013, gabinete Aelton Freitas, Brasília, 9 de setembro de 2013. Excelentíssimo senhor Júlio Alves Cacheta, vereador do município de Lagamar. Prezado senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio desse informar a vossa excelência que foi destinado para Lagamar, para o município de Lagamar, através de emenda parlamentar, o valor de R$500 mil para aquisição de uma patrol. Aproveito para ressaltar que estamos fazendo gestão junto ao município, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a celebração do convênio para a recuperação das estradas vicinais do município de Lagamar. Aproveito para reiterar os meus votos de elevadas estima e destina consideração. Atenciosamente, deputado Aelton Freitas, presidente do PR de Minas, deputado federal. Parte compreendendo a ordem do dia. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei número 21/2013. O projeto de lei 021/2013 dispõe sobre a concessão e subvenção social durante o exercício 2013 e dá outras providências. O prefeito municipal de Lagamar, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 86, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, número 1303, de 20 de dezembro de 2012, bem como nos artigos 16 e 17 da Lei Federal 4.320/64, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social à entidade relacionada no artigo 2º desta lei, condicionada ao atendimento das seguintes condições e requisitos. Primeiro, atendimento às exigências e normas legais para recebimento dos recursos públicos. Segundo,
Apresentação de projetos para a aplicação dos recursos oriundos dos repasses a título de subvenção sociais. Obtenção de aprovação do projeto pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Quarto, formalização e assinatura do termo de convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento similar. 5. Prestação de contas por parte da entidade favorecida. Artigo 2º. Atendido ao dispositivo dos artigos anteriores, receberá a subvenção a entidade social com seus respectivos valores. Abrigo Antônio Eduardo Cacheta, 45.600. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Assistência Social, ao analisar os projetos de apresentação pela entidade favorecida, apreciará, sem prejuízo de outros, os aspectos relativos à natureza e à viabilidade dos mesmos, os custos financeiros e o valor social. Sendo insuficiente o saldo constante na dotação orçamentária específica, para ocorrer as despesas constantes nesta lei, o Poder Executivo poderá suplementar da mesma dentro dos limites autorizados pela Lei Orçamentária Anual para atender o disposto do artigo e será anulada o saldo da dotação orçamentária 02.50.026.782.2601.10.35 construção e pavimentação de rodovias no valor de 42 mil. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga as disposições em contrário, prefeito do Castro Wildmar, Lagamar, 15 de agosto de 2013. Está em primeiro turno de discussão o projeto de lei 21/2013. Eu apenas gostaria de fazer uma pequena explicação e dar a minha opinião. Sei que possivelmente um projeto desse não vai ficar para que o meu voto seja necessário. Quero dizer que enquanto trabalhei, desde que iniciei o meu trabalho na vida pública, eu estive à frente da Secretaria de Assistência Social durante alguns anos, conheço bem o trabalho lá do abrigo, todos os lagamarenses conhecem muito bem o trabalho que é desempenhado por aquela instituição. Está aqui o vereador Wilson, que atualmente é o presidente. Acompanhei lá o trabalho enquanto era o Reginaldo, enquanto foi o Júlio. E nós sabemos da real situação do abrigo e que realmente eles precisam de um apoio para que continue os trabalhos lá. Muitas pessoas às vezes acham que pelo fato dos internos ter um salário mínimo, isso seria suficiente para poder dar a manutenção a essa instituição, para que as pessoas recebessem de forma digna e uma velhice com saúde. A gente sabe que, infelizmente, o nosso salário mínimo não é suficiente para poder colocar saúde, alimentação, enfim, todos os cuidados que essas pessoas lá precisam de ter, porque eles gastam, às vezes, mais do que nós que somos mais novos, pela fragilidade da questão de saúde, eles gastam muito mais do que nós. Então eu queria pedir a todos os vereadores, enquanto presidente também do Conselho Municipal de Assistência Social, conversamos com todas as outras associações, e essas associações na reunião do dia 3 do mês de setembro, se eu não me engano foi esse mês mesmo, ou dia 2, todas as associações abririam mão de receber a sessão esse ano, porque sabe que a necessidade tanto do abrigo, também da UPAEL, que também é outro caso que a gente tem que estudar uma forma de também estar colaborando. Então eu queria pedir a todos os vereadores que votassem, pensassem bastante em relação a essa instituição, porque a gente sabe que realmente é um trabalho que merece a nossa atenção e merece um trabalho nosso aí feito com bastante responsabilidade e com bastante carinho. Está em primeiro turno de votação o projeto de lei 21/2013. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal. Joaquim Alves Araújo? Sim. Júlio Alves Caixeta? Sim. Lázaro Corrêa de Andrade? Sim. Luzimar José Borges? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Corrêa de Assis? Sim. Wilson Pereira Borges? Sim.
O projeto de lei 21/2013 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Solicito ao vereador Luzimar José Borges que faça a leitura do requerimento 01/2013 ao projeto de lei 21/2013 de sua autoria. Sua permissão, senhor presidente. Boa tarde, ouvintes da Rádio TVFM. Boa tarde a todos os presentes. Câmara Municipal de Lagamar, requerimento 01/2013 ao projeto de lei número 021/2013. Senhor presidente, venho através deste ato, com base no regimento interno, em seu artigo 159, parágrafo único, requerer a Vossa Excelência que seja votado o requerimento para a votação do projeto de lei número 021/2013. Em segundo turno, nesta mesma reunião, sala de reuniões, 11 de setembro de 2013. Vereador Luzimar José Borges. Está em turno único de discussão o requerimento 01/2013. Está em turno único de votação o requerimento 01/2013. Solicito o secretário que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo. Sim. Júlio Alves Caixeta. Sim. Lázaro Correia de Andrade. Sim. Luzimar José Borges. Sim. Márcio Antônio Pereira. Sim. Virgílio Correia de Assis. Sim. Luiz Pereira Borges. Sim. O requerimento 01/2013 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Está em segundo turno de discussão o projeto de lei 21/2013. Está em segundo turno de votação o projeto de lei 21/2013. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo. Sim. Júlio Alves Caixeta. Sim. Lázaro Correia de Andrade. Sim. Luzimar José Borges. Sim. Márcio Antônio Pereira. Sim. Virgílio Correia de Assis. Sim. Luiz Pereira Borges. Sim. O projeto de lei 21/2013 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Solicito, secretário, que faça a leitura do projeto de lei número 25/2013. Projeto 25/2013 dispõe sobre a negociação coletiva, o direito de greve e afastamento dos dirigentes sindicais aplicáveis aos servidores públicos municipais. A Câmara de Lagamar, Estado de Minas Gerais, no uso dos seus representantes, decreta que o prefeito municipal de Lagamar, no uso de suas atribuições legais, em especiais contidas no artigo 86, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das Ações Gerais. Artigo 1. A presente lei tem por objetivo regulamentar as relações de trabalho entre os servidores públicos e o Poder Executivo, definindo diretrizes para a negociação coletiva, tratamento de conflitos e o exercício do direito de greve no âmbito da administração pública direta, autarquia ou fundacional no âmbito do município de Lagamar. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, a categoria dos servidores públicos compreende o conjunto de ocupantes de cargos, empregos e funções públicas administrativas públicas direta, autarquias, fundacional do município. Artigo 2º. A livre associação sindical, a negociação coletiva e o direito de greve serão concedidos constitucionais indissociáveis ao processo democrático em relação do âmbito habitacional da administração pública. Artigo 3º. A livre associação sindical é garantida a todos os servidores públicos. Artigo 4º. O servidor público não poderá ser prejudicado, beneficiado, isento de um dever ou privado de qualquer direito em virtude do exercício da atividade ou associação sindical. Artigo 5º. A liberdade e autonomia da organização sindical no setor público pressupõe que o direito de negociação coletiva é inclusive como instrumento de solução de conflitos nas relações de trabalho. Artigo 6º. A apresentação sindical dos servidores públicos compreende os sindicatos, as federações, confederações e as centrais sindicais. Parágrafo 1º. No caso de inexistência de sindicato, caberá à federação apresentar a categoria da negociação coletiva. Parágrafo 2º. Em caso da inexistência da federação, a categoria será representada pela confederação respectiva. Parágrafo 3º. Em caso de inexistência de confederação, a categoria será representada pela central sindical. Parágrafo 4º. Em todos os casos, substituição será liberada em Assembleia Geral da categoria,
designada por este fim. Capítulo 2. Da negociação coletiva. Artigo 7º. A negociação coletiva é processo de diálogo que estabelece nas relações de trabalho, com vistas aos pleitos dos demandos pelas partes e no tratamento dos conflitos. Pauta-se pelo reconhecimento das partes e respeito mútuo. Artigo 8º. Considera-se condutas de boa-fé objetiva, entre outras. Primeiro, participar de negociação coletiva. Segundo, formular e responder às propostas e contrapropostas que vierem a promover o diálogo entre os autores coletivos. Terceiro, prestar informações solicitadas pela entidade sindical com detalhamento e no prazo máximo de 10 dias. Quarto, preservar o sigilo das informações quando expressamente recebidas com esse caráter. Quinto, cumprir integralmente o acordo na mesa de negociação. Parágrafo único. Configura prática antissindical ou não observância dos condutas acima enumeradas. Artigo 9. A administração pública deverá assegurar como dever do município o direito dos servidores públicos, o diálogo social e o fortalecimento das negociações coletivas. Artigo 10º. A negociação coletiva realizará-se por meio de sistema permanente de composição entre a administração pública e as entidades sindicais formalmente constituídas, através de pauta de negociação apresentada pelas partes. Parágrafo 1º. Fica assegurado, no mínimo, a negociação anual, sempre na mesma data, ou seja, na data base fixada pela categoria para a revisão geral dos subsídios, vencimentos, proventos, pensões, salários e demais gratificações, de modo a preservar-lhes o reajuste e que garanta, no mínimo, a recuperação de seu valor real. Parágrafo 2º. Conforme resultado da negociação coletiva, será assegurado aos servidores públicos, em geral, aumento real dos subsídios, vencimentos, gratificações, proventos, pensões e salários. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho, quando solicitado por qualquer das partes, poderá, como mediador da negociação coletiva. Artigo 11º. O sistema de negociação coletiva será exercido por meio de mesas de negociações permanentes a serem instituídas no âmbito do município. Parágrafo 1º. As mesas de negociações assegurará a liberdade da pauta dos participantes, o direito da livre apresentação formal de pleitos. Parágrafo 2º. O município, juntamente com os sindicatos representantes dos servidores públicos ocupantes de cargos, empregos, funções públicas da administração pública direta, autarquia e fundacional, deverão, no prazo máximo de 1 ano da publicação dessa lei, detalhar o sistema de negociação, gerais e específicos articulados entre si. Artigo 12º. Os sistemas de negociação obrigatoriamente serão organizados com a finalidade de, primeiro, assegurar a prerrogativa de instauração e negociação coletiva por qualquer das partes interessadas para tratar de questões gerais, específicas e setoriais. Segundo, garantir a negociação coletiva sempre que houver a chamada da categoria. Terceiro, assegurar os mecanismos e procedimentos de negociação com base na representação das entidades sindicais que integram o processo negociacional, observado as especialidades dos órgãos e carreiras no serviço público. Quarto, oferecer mecanismos eficazes ao tratamento de conflitos nas relações de trabalho. Quinto, definir procedimentos para explicitação dos conflitos. Sexto, firmar compromisso em que as representações compartilhem a defesa dos interesses públicos por meio de implementação de instrumentos de trabalho que propiciem a melhoria da qualidade do serviço público prestado na sociedade, considerando os princípios da solidariedade e da cooperação.
Sétimo, assegurado mecanismos que garantam o cumprimento da negociação e acordo entre as partes. Artigo 13º. É assegurado à entidade sindical estabelecimento de pauta de negociação, que deverá ser aprovada pela Assembleia Geral, em que deverá ser convocada toda a categoria, na forma de estatuto da entidade. Artigo 14º. É obrigatória a participação dos representantes legais na negociação coletiva. Artigo 15º. A assinatura da convenção coletiva em acordo coletivo deverá da anuência da categoria mediante deliberação da Assembleia Geral, em que deverá ser convocada toda a categoria na forma do estatuto da entidade sindical. Artigo 16º. Os acordos firmados são bilaterais, comprometendo as partes do cumprimento das providências para sua efetivação ao zelo pela sua manutenção. Artigo 17º. Caberá o titular do respectivo poder homologar as preposições apresentadas pelos sistemas de negociação permanentes. Parágrafo único. A atribuição que trata o capítulo poderá ser exercida pela delegação de sua competência. Artigo 18º. Os acordos oriundos da negociação coletiva serão registrados em instrumentos firmados pelas partes e publicados no Diário Oficial do Município ou, na sua ausência, em jornal de correspondência que terão força de lei. Parágrafo 1º. Dos instrumentos firmados pelas partes constará, no mínimo, a abrangência e a aplicabilidade, os prazos e a vigência do quanto acordado. Parágrafo 2º. Os instrumentos firmados deverão ser depositados no Ministério Público do Trabalho. Tem. Artigo 19º. É irrevogável e irretratável a convenção coletiva ou acordo coletivo resultante no processo de negociação coletiva. Parágrafo único. Os acordos e instrumentos oriundos da negociação coletiva possuem ultravidade e prerrogação automaticamente até que outra seja firmada ou pactuado. Artigo 20º. Compete à administração pública adotar providências administrativas para efetivação do acordo e, quando for o caso, encaminhar no prazo máximo de 30 dias, respeitados os ciclos orçamentários e outros prazos legais devidamente comprovados, as propostas normativas que disciplinem o acordo para apresentação do Poder Legislativo. Capítulo 3. Da aplicação do direito de greve. Artigo 21. É reconhecido o direito de greve dos servidores públicos, competindo-lhes decidir livremente sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Artigo 22º. Entende-se por greve a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação dos serviços ou atividades da administração pública direta, autarquia ou fundacional do município. Artigo 23º. É assegurado o direito de greve aos servidores públicos, sendo expressamente a contratação de trabalhadores substitutos, enquanto perdura a paralisação. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese e meios adotados pelo município poderão violar ou constranger os direitos garantidos fundamentais dos servidores públicos. Parágrafo 2º. É vedado ao Poder Executivo Municipal adotar meios para constranger o servidor público ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Artigo 24º. É assegurado aos grevistas o emprego por meios pacíficos tendentes a persuadir e demais servidores aderirem à greve, à arrecadação dos fundos de greve e à livre divulgação do movimento. Parágrafo único. É sempre livre o acesso dos dirigentes e representantes sindicais aos locais de trabalho ou de prestação de serviços. Artigo 25.
A entidade sindical que comprovar a greve deverá notificar o órgão ou a instituição pertinente com prazo mínimo de 48 horas, a partir da aprovação da Assembleia Geral da deflagração da greve. Artigo 26º. Os servidores grevistas deverão garantir a manutenção de 30% dos serviços e atividades consideradas inadiáveis, destinados a garantir as necessidades da população. Parágrafo único. São necessidades taxativamente consideradas atividades inadiáveis da população aquelas que, se não ditas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Artigo 27º. A participação do servidor em movimento grevista não será critério de avaliação de desempenho, avaliação de índice de produtividade ou justificativa de incapacidade para desempenho da função pública e não se configurará em falta aos trabalhos. Parágrafo 1º. Nenhum servidor público sofrerá sanções, punições, discriminação e instauração de procedimento disciplinar por participar de greve, salvo por justo motivo devidamente comprovado em processo administrativo disciplinar garantido ao contraditório à ampla defesa. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto do capítulo será considerado como prática antissindical. Artigo 28º. As faltas ao trabalho em decorrência de greve não poderão ser descontadas. A sua compensação se fará mediante acordo das partes. Artigo 29º. A participação dos dirigentes sindicais nos processos negociais decorrentes de greve formalmente constituídos não se configurará em faltas ao trabalho. Artigo 30. Durante o período de greve, a administração pública não poderá fazer qualquer contratação para substituir os grevistas, nem poderá delegar competências a eles atribuídas. Capítulo 4º. Do afastamento de dirigentes sindicais. Artigo 31. Para atender o disposto dessa lei, fica assegurado aos servidores públicos o afastamento dos respectivos cargos, empregos ou funções exercidas, quando investidos em mandato de dirigente sindical e conselho fiscal da entidade sindical, de forma a permitir o livre exercício da atividade sindical. Parágrafo 1º. A lei que trata o capítulo desse artigo deverá garantir obrigatoriamente o livre exercício da atividade sindical. Parágrafo 2º. Na existência da lei ou acordo anterior que seja regulamentada esta questão, prevalece aquele que for mais favorável ao servidor público e ao exercício da atividade sindical. Artigo 32º. Fica assegurada a dispensa do ponto de comissão dos servidores públicos designados pela direção de seus respectivos sindicatos que participem da mesma negociação coletiva. Artigo 33º. O direito de afastamento dos dirigentes sindicais se aplica a todas as entidades sindicais constituídas, ou seja, sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Artigo 34. É assegurada ao dirigente sindical afastado para exercer mandato classista todos os direitos, garantias e vantagens pessoais ou decorrentes do cargo, emprego e função. Artigo 35. Sob pena de lesão, a livre atividade sindical é garantida a inamobilidade do dirigente sindical até um ano após o término do mandato, salvo por solicitação de anuência da expressa por próprio servidor. Artigo 36º. O ônus de afastamento do servidor para desempenho de mandato sindical será de responsabilidade do órgão entre o qual o servidor terá vínculo. Capítulo 5º. Das disposições fiscais. Artigo 37. A inobservância dos princípios referidos a esta lei acarretará as penalidades da respectiva parte. Artigo 38. Revoga disposições em contrário. Artigo 39. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lagamar, 2 de setembro de 2013, vereador Luiz Antônio Rodrigues. Está em primeiro turno de um projeto de lei 25/2013. Com a palavra, vereador Lázaro. Senhor presidente, servidor público, esse projeto estou a favor dele porque já votei em comissão, por fazer parte da comissão, para pôr em pauta para ser votado. Senhora presidente do sindicato, que tem feito um trabalho muito bom frente à classe. Estou a favor de vocês, funcionários, estou a favor do sindicato. O que precisar da minha pessoa, estou a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luzimar. Com licença, senhor presidente, eu também não poderia deixar de manifestar sobre esse projeto. Eu acho que essa lei devia ter sido criada há muito tempo para que o servidor tenha o direito de cobrar. Fazer sua greve é justo, sim. Eles não estão fazendo greve à toa, não vai fazer. Vai fazer pelo seu direito e para que receba o seu salário em dias. Então, essa regulamentação dessa lei, eu acho mais do que justa. A administração, se não quer ser cobrada, se não quer ser criticada, que pague em dias. Então, pagando em dias, eu tenho certeza que nenhum servidor vai estar manifestando e falando. E às vezes a gente vê o nosso município hoje, parece que está partindo para a época da escravidão, do militarismo. Tem que falar e o servidor deve ser errado. O servidor tem o direito de manifestar e de correr atrás do seu direito. E pode ter certeza, o meu voto é a favor desse projeto. E o que os servidores precisarem, eu estou aqui à disposição. Que precisa, sim, regulamentar os seus salários. E que vocês briguem. E que estou junto também com os servidores e com o sindicato, para que estejam em dias os salários dos nossos servidores. Que isso é um alimento. Ninguém pode ficar sem receber e nem atrasar o seu pagamento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Presidente, também quero estar manifestando meu apoio a todos os servidores na votação desse projeto de posse de Vossa Excelência, uma vez que nós já fomos muito cobrados de quem estaria fazendo para estar ajudando os servidores aqui do município. A gente já tentou de várias vezes, a gente já votou aqui no remanejamento para que vocês pudessem ter recebido, não adiantou. Vocês já foram ao Ministério Público, não adiantou. Então eu acho que essa lei vai apertar não só o prefeito agora, como os futuros prefeitos, como o Canarinho falou, já deveria ter acontecido antes, que a gente sabe que não é só de agora que tem esse problema de salário atrasado. Venha ajudar aqui esses prefeitos, os próximos prefeitos também, né? Que eles pensem um pouquinho antes de estar fazendo o que está acontecendo com a nossa população, com os servidores aqui do Lagamar. Por isso que eu vou estar votando a favor, presidente. Com a palavra, vereador Assis. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvinte da Rádio TFM do Lagamar, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Com a permissão, senhor presidente, para que eu possa manifestar a minha posição e até também a minha preocupação. Em primeiro lugar, quero dizer aos servidores que eu estou votando a favor do projeto. E quero dizer também a todo o povo em geral que eu não sou a favor de greve. Eu sou a favor de dar tempo a hora, mas eu sou a favor. Agora o que a gente espera, sabe, presidente? A gente espera que servidor, sindicato, não tenha greve como a primeira alternativa. Que eles tentam soluções primeiro antes de greve. Que do outro lado do servidor, basta o nome, é muito bonito, do outro lado está a população que também merece respeito, né? Então a gente espera, com certeza, já falei, eu estava votando a favor, o que a gente espera é que a greve não seja a primeira alternativa. Que primeiro o sindicato servidor possa tentar resolver a situação através de um diálogo, que do outro lado tem a população também que merece também ser atingida, né? O que a gente espera, presidente, que isso tudo vai ser resolvido
E sendo aprovada a lei, com certeza o prefeito atual, os demais prefeitos vão assumir, vão agilizar as coisas para que não seja necessário, né, nós vermos o município em greve. Mas eu serei a favor do projeto, que eu também quero que o servidor receba em tempo, né, sem atraso, sem prejuízo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Joaquim. Com a sua permissão, presidente, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio TRFM, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu acho que é uma honra para nós, né? Hoje nós estamos votando esse projeto aqui para agilizar. Eu fico mais indignado porque o dinheiro vem todo mês para pagar os funcionários. E por que não paga? Será onde que esse dinheiro está indo que não paga? Fica se deixando os funcionários atrasar os armazéns. Eu acho que é muito ruim para a nossa administração. Eu acho que esse é um meio de a gente estar ajudando um pouquinho, porque depender de votar, nós vamos estar votando a favor. Eu acho que todo servidor merece que eu fui servidor público, eu sei a dificuldade que é, porque ganha uma mixaria, e com a mixaria das áreas é muito vergonhoso para nós. Eu acho que o prefeito, então, eu fico indignado, porque todo dinheiro vem para tudo, senhor. Como é que não paga os funcionários? Eu acho que é muito ruim para nós. Ficar sabendo, não pagou os funcionários, você olha os funcionários na rua cobrando. Eu acho que a única coisa que nós podemos estar votando essa lei aqui para dar mais um reforço, para ele estar pagando em dia. Eu acho que essa coisa, a única coisa que não pode ser atrasado é o salário do funcionário. Porque esse tem aquele compromisso, ele trabalha hoje para comer amanhã. Muito obrigado, presidente. Eu quero também deixar aqui, externar, né, o meu apoio a todos os servidores. Quero parabenizar a ação do sindicato, né? Quero parabenizar a presença de todos vocês que vieram até aqui e dizer que é por aí mesmo. Somente quando a classe se organiza, ela consegue levar com que sua voz, fazer com que a sua voz chegue ao ouvido daqueles que precisam escutar. E nesse momento crítico, infeliz que nós estamos vivendo em nosso município, o sindicato tomou aí uma iniciativa muito boa em vir até essa casa pedir por socorro, para que nós, vereadores, pudéssemos, talvez, de alguma forma, trazer um pouco mais de tranquilidade para que essas pessoas trabalhem e recebam os seus devidos salários em dia. Porque a luta pela classe trabalhadora, ela já é de muitos anos. Mas nós sabemos que só a partir de 88, a Constituição Cidadã de 88, é que garantiu de forma efetiva que as pessoas tenham realmente os seus direitos respeitados. E vocês, o que vocês estão fazendo aqui hoje é um exemplo de cidadania que deve ser seguido, inclusive pelos outros municípios, que aqui está representado pela pessoa do Maurício, né, o município de Vazante. Enfim, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora pela rádio, que também leve isso como uma experiência e como uma boa sugestão para que o município de onde vocês também estão, também trabalhe e caminhe dessa forma. O contrato de trabalho, ele tem que ter duas vias. O servidor presta o seu serviço e, em contrapartida, ele tem que receber pelo que é devido. Ele trabalhou e ele precisa receber. E o direito de greve, eu fiquei até um pouco surpreso quando a Meire me fez lá, numa reunião que vocês estiveram em Paracatu, e que lá foi falado, inclusive trouxe para nós esse projeto para que a gente adequasse ao nosso município. Eu recebi essa notícia com surpresa, porque eu não sabia que até hoje a classe do nosso servidor público municipal ainda não tinha lei para garantir que fossem respeitados, porque isso aqui é uma lei que vai garantir o respeito, não é garantir greve, é garantir respeito, porque a única ferramenta que vocês têm agora é essa, é a lei que está do lado de vocês, é o legislativo que vai estar do lado de vocês, e a população lagamarense não tem dúvida nenhuma também que estará todos com vocês, porque se vocês estão trabalhando, estão nos atendendo, nós também somos usuários, nós também adoecemos, aqui vejo quantas enfermeiras, vocês nos tratam tão bem quando a gente vai lá. Nada mais do que a obrigação de quem está à frente do município de zelar por vocês, de dar a vocês condições dignas, porque salário não é só moeda, um papel.
Salário é saúde, salário é educação, salário é alimentação, salário é dignidade. Ninguém faz nada se não tem o salário. O salário é o pilar de tudo, para que a gente consiga uma vida melhor, com mais dignidade. Então, quero externar aqui, apesar do voto de presidente somente em casos de empate, mas quero deixar a vocês também o apoio meu, o apoio desta casa, e quero dizer a todos vocês, não tenham medo. Vocês têm um instrumento agora legal, não. Vocês podem brigar. A maioria de vocês não está lá, não foram apadrinhados. Vocês estão lá porque vocês passaram por um processo de seleção, vocês estudaram e vocês foram melhores que muitos que também tentaram, mas não conseguiram naquela oportunidade. Vocês não estão lá por acaso, vocês estão lá por esforço de vocês. E nós temos que pagar pelo trabalho que vocês vêm nos prestando há tantos anos. E o principal, o servidor aí tem uma faixa, tem que ser respeitado. O que está faltando é respeito, não é só salário, está faltando respeito. Tenham todos vocês e me tenham como companheiro mesmo para estar trabalhando com todos vocês e caminhando. Por que precisar? Se quiser precisar para a gente colocar a faixa, vamos colocar também. Me tenham como companheiro de vocês. E a deixar aqui o meu manifesto em solidariedade realmente ao sindicato e mais uma vez, parabéns a todos vocês. Está em primeiro turno de votação o projeto de lei 25/2013. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo? Sim. Júlio Alves Caixeta? Sim. Lázaro Correia de Andrade? Sim. Luzimar José Borges? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Correia de Assis? Sim. Wilson Pereira Borges? Sim. O projeto de lei 25/2013 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Solicito o vereador Luzimar José Borges que faça a leitura do requerimento 1/2013 ao projeto de lei 25/2013 de sua autoria. Câmara Municipal de Lagamar, requerimento 01/2013, ao projeto de lei 025/2013. Senhor Presidente, venho através deste ato, com base no regimento interno, em seu artigo 159, parágrafo único, requerer a Vossa Excelência que seja votado o requerimento para a votação do projeto de lei número 025/2013 em segundo turno nesta mesma reunião. Sala de reuniões, 11 de setembro de 2013. Vereador Luzimar José Borges. Está em turno único de discussão o requerimento 1/2013. Está em turno único de votação o requerimento 1/2013. Solicito o secretário que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo? Sim. Júlio Alves Caixeta? Sim. Lázaro Correia de Andrade? Sim. Luzimar José? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Correia de Assis? Sim. Wilson Pereira Borges? Sim. O requerimento 1/2013 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Está em segundo turno de discussão o projeto de lei 25/2013. Eu só deixei de falar, eu esqueci, que às vezes a gente fala muito, mas esquece alguma coisa, que tanto a Inês e a Meire, quero dizer a vocês que estão à frente do sindicato, obrigado por ter trazido esse projeto e pela confiança de ter colocado ele nas minhas mãos para que eu pudesse assinar como autor do projeto. Mas eu quero dizer a vocês que eu não me sinto autor. A vitória é de vocês. Vocês que são os verdadeiros autores dessa lei. Eu sou apenas um coautor. Eu agradeço pela confiança. Está em segundo turno de discussão o projeto de lei 25/2013. Está em segundo turno de votação o projeto de lei 25/2013. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo? Sim. Júlio Alves Caixeta? Sim. Lázaro Correia de Andrade? Sim. Luzimar José Borges? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Correia de Assis? Sim. Wilson Pereira Borges? Sim. O projeto de lei 25/2013 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 26 de 2013.
projeto 26/2013 dispõe sobre a data base para o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Lagamar, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decreta e o Prefeito Municipal de Lagamar, no uso das atribuições legais que lhe confere os artigos 86, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Lagamar aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica determinado que a data base de pagamento do mês de trabalho dos servidores públicos municipais de Lagamar será até o 5º dia útil do mês subsequente. Artigo 2º. A falta de observância do artigo 1º dessa lei caracteriza crime de responsabilidade. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, Lagamar, 10 de setembro de 2013. Presidente Luiz Antônio Rodrigues. Está em primeiro turno de discussão o projeto de lei 26 de 2013. Com a palavra o vereador Luzimar. Eu também não poderia deixar de estar manifestando, a respeito a esse projeto. Eu acho que todos os servidores têm que saber a data do seu pagamento, que todos têm seu compromisso. E a gente espera que essa lei vai ser cumprida, porque eu acho que ela não está escassando papel. E pode ter certeza, eu estou do lado do sindicato, do lado dos servidores, para o que der e vier. Vamos brigar junto e nós vamos chegar lá vencedores, se Deus quiser. Muito obrigado. Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Lázaro. Senhor presidente, nada justa mais do que pagar funcionário até o dia 5, porque é o 5º dia útil do mês. Então eu acho que o funcionário tem que receber até o dia 5. Por quê? Se os recursos vêm no mês anterior para pagar dentro daquele mês, pode muito pagar até o dia 5. Não tem nada deixar para o dia 10 e atravessar mês e vir mais mês. Então estou a favor desse projeto. O funcionário merece receber em dias. Muito obrigado. Eu também quero dizer que é outro projeto, que aí tive aí a honra também de estar trazendo a essa casa para poder ser votado. Eu também recebi essa informação também com muita surpresa, porque eu não sabia, a gente não sabia que não tinha uma data base para pagamento, que isso ainda não tinha sido regularizado através de lei. Mais do que rápido, eu pedi para a nossa assessoria jurídica parlamentar que fosse atrás e buscasse para nós e a gente fizesse esse projeto para que a gente colocasse até o dia 5º, até o 5º dia útil, o pagamento dos salários. O 5º dia útil nada mais é que quando mais tardar seria o dia 7 de cada mês, seria a data do pagamento. Há um artigo desta lei que onde fala que a partir do momento que o gestor não cumprir, ele estará cometendo crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade também é assunto de cassação. Não estou falando para agora, mas é uma lei, é uma vitória também dos servidores, para que os próximos que virão, os próximos administradores, o próximo prefeito que vai vir, também terá a responsabilidade de poder sentar e calcular. Vai contratar aquilo que dá conta de pagar para não deixar ninguém passar pela dificuldade que tem passado aí. E ele vai saber que se não fizer isso, ele vai ser incriminado por crime de responsabilidade, podendo até perder o seu cargo de prefeito. Está em primeiro turno de votação o projeto de lei 26 de 2013. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo? Sim. Júlio Alves Caixeta? Sim. Lázaro Corrêa de Andrade? Sim. Luzimar José Borges? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Corrêa de Assis? Sim. Wilson Pereira Borges? Sim. O projeto de lei 26 de 2013 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Solicito ao vereador Luzimar José Borges que faça a leitura do requerimento 01/2013 ao projeto de lei 26 de 2013 de sua autoria.
Câmara Municipal de Lagamar, requerimento 01/2013 ao projeto de lei número 26/2013. Senhor presidente, verta este ato com base no regimento interno, em seu artigo 159, parágrafo único, requerer a Vossa Excelência que seja votado o requerimento para a votação do projeto de lei número 026/2013, em segundo turno, nesta mesma reunião. Sala de reuniões, 11 de setembro de 2013. Vereador Luzinal José Borges. Está em turno único de discussão, requerimento 01/2013. Está em turno único de votação, requerimento 01/2013. Solicito o secretário que faça a chamada nominal. Joaquim Alves Araújo? Sim. Rui Alves Caixeta? Sim. Lázaro Correia de Andrade? Sim. Luzinal José Borges? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Correia de Assis? Sim. Luiz Pereira Borges? Sim. O requerimento 01/2013 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Está em segundo turno de discussão de lei 26/2013. Está em segundo turno de votação projeto de lei 26/2013. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal. Joaquim Alves de Araújo? Sim. Júlio Alves Caixeta? Sim. Lázaro Correia de Andrade? Sim. Luzinal José Borges? Sim. Márcio Antônio Pereira? Sim. Virgílio Correia de Assis? Sim. Sim. Luiz Pereira Borges? Sim. O projeto de lei 26/2013 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada final. Joaquim Alves de Araújo? Presente. Júlio Alves Caixeta? Presente. Lázaro Correia de Andrade? Presente. Luiz Antônio Rodrigues? Presente. Luzinal José Borges? Presente. Márcio Antônio Pereira? Presente. Virgílio Correia de Assis? Presente. Luiz Pereira Borges? Presente. Agradeço a presença de todos e parabenizo mais uma vez a classe dos servidores municipais. Parabéns mesmo, de verdade. E convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 17 de setembro de 2013, às 15h30.